Antes de qualquer coisa que você já ouviu, antes mesmo de todas as línguas que você conhece, existia um idioma que carregava a sabedoria de toda a criação. Um idioma tão antigo que mal conseguimos compreender. O nome dele? Vatan. Vatan, o idioma que antecede o sânscrito, o senzar e até mesmo a própria ideia que temos de língua. É isso mesmo, você ouviu direito. Quando pensamos na origem das línguas, geralmente logo vem à mente o sânscrito, né? A língua sagrada das escrituras antigas, a língua mãe das tradições espirituais da Índia. Mas o que pouca gente sabe é que antes do sânscrito existia o senzar. E antes do senzar havia algo ainda mais antigo, ainda mais poderoso, o Vatan. Vatan, um idioma divino que não só se fala, mas se sente. Uma língua da criação, a verdadeira voz dos deuses, falado em lugares como Agartha, Shambhala e em regiões ocultas de Duat. O próprio som do Vatan contém em si a sabedoria ancestral que fundamenta todo o conhecimento humano. Imagina o peso disso. Mas vamos por partes. Talvez você esteja se perguntando: como assim Vatan? Vamos entender melhor. O Vatan não é só uma língua como as que conhecemos. Não se trata apenas de sons e letras. O Vatan é composto por 7 símbolos, 7 letras, e cada um desses símbolos não apenas representa um som, mas um conceito, uma ideia, uma energia que transcende as palavras. Esses símbolos não estão estáticos, eles se movem. Eles tomam formas em 4 posições diferentes, criando 28 formas distintas. E o mais impressionante, cada símbolo e cada som tem o poder de transformar a realidade ao seu redor. Esse conhecimento de Vatan remonta à pedra falante. Já ouviu falar dela? Aquela pedra que, segundo algumas tradições, fala com quem consegue interpretar sua inscrição. E adivinhe, a inscrição nela está escrita em Vatan. E não é só isso. A pedra filosofal, um dos maiores mistérios da alquimia, também carrega uma conexão profunda com o Vatan. Ela, assim como o Vatan, é vista como um receptáculo de sabedoria secreta, onde o conhecimento primordial se revela. A pedra filosofal tem o poder de transformar, assim como o próprio Vatan tem a capacidade de transformar o ser humano ao nível mais profundo. Como Helena Blavatsky, uma das grandes mestres da teosofia, disse: a sabedoria primitiva foi revelada à humanidade através de símbolos e mistérios. O Vatan é esse mistério primordial, o código original da criação, codificado nas pedras que, quando tocadas pelo entendimento adequado, revelam segredos ancestrais. Esse entendimento também foi abordado por filósofos antigos, como Platão, que falava sobre a linguagem das almas, referindo-se a uma comunicação espiritual que transcende as palavras humanas. Para Platão, a verdadeira linguagem não se limita aos sons, mas a uma vibração universal que conecta toda a criação. Ele acreditava que a linguagem verdadeira não poderia ser descrita, mas apenas experimentada. O Vatan, com sua essência energética, se alinha a essa visão platônica, sendo a linguagem primordial que conecta a alma humana ao cosmos. Mas essa conexão com o simbolismo das pedras não para por aí. A maçonaria, com toda a sua profundidade simbólica, traz a imagem da pedra cúbica, sobre a qual o grande arquiteto do universo, uma entidade representativa da sabedoria universal, se assenta. A pedra cúbica é o alicerce do templo espiritual do ser, e é sobre ela que a construção da verdade, da sabedoria e da transformação ocorre. Assim como o Vatan, a pedra cúbica é a base que sustenta o conhecimento eterno, e é através dessa vibração primordial que nos conectamos ao grande arquiteto do universo, a fonte de toda a criação. O filósofo místico Rudolf Steiner, que foi um dos principais pensadores ligados à eubiose, também tocou neste ponto.
descrevendo em suas obras a conexão entre a linguagem divina e o entendimento profundo do ser humano. Segundo Steiner, as antigas linguagens sagradas, como o Vatan, eram portadoras de energias cósmicas que iam além da comunicação verbal e tocavam o âmago da existência. Ele descreve que, em tempos antigos, as civilizações eram capazes de se comunicar com as forças espirituais da natureza por meio dessas linguagens primordiais. Como Blavatsky e Steiner, o filósofo esotérico Jean Delumeau, em seu livro A Sabedoria do Silêncio, fala sobre as antigas palavras do conhecimento divino, sugerindo que esses idiomas sagrados, como o Vatan, têm o poder de revelar verdades que estão além da capacidade humana de compreensão imediata, mas que são essenciais para a ascensão espiritual e para o entendimento profundo da natureza do ser. E então, chegamos a um ponto crucial da nossa jornada, que nos leva a uma grande revelação, um mistério ainda por desvendar. Talvez você já tenha ouvido falar do Aum ou Om, o som sagrado, o som primordial da criação. O Aum é o som do universo, a vibração que deu origem a tudo. Em muitas tradições espirituais, especialmente no hinduísmo e no budismo, o Aum é considerado o mantra original, a essência do próprio Deus, o som que ressoou na criação do cosmos. Ele é a chave para desbloquear a sabedoria universal, e é dito que, ao entoá-lo, o praticante não apenas se conecta com o divino, mas com a própria estrutura vibracional do universo. E veja como é fascinante. No Evangelho de João, encontramos uma passagem que diz: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus." Essa ideia do Verbo na criação é surpreendentemente semelhante à ideia do Aum, o Verbo, o som primordial, a palavra que se manifesta na criação de tudo o que existe. Esse verbo na Bíblia pode ser entendido, em um sentido esotérico, como a mesma vibração primordial que vemos no Aum, o som que contém a essência de Deus, que cria e sustenta o universo. Agora, e se eu te disser que, em algum nível profundo, o Aum é uma expressão da linguagem primitiva, do Vatan? Ambas as vibrações, Aum e Vatan, podem ser entendidas como representações de uma mesma energia cósmica primordial, o som da criação. O Aum, com sua simplicidade e poder, pode ser a versão condensada do que foi o Vatan, uma língua de símbolos complexos, mas cuja essência permanece a mesma, a frequência de toda a criação. E aqui está o mistério. Assim como o Aum ressoa através das gerações, carregando em si o segredo de toda a existência, também o Vatan tem sua própria forma de se revelar. As tradições antigas, místicas e iniciáticas que guardam a sabedoria arcaica dizem que chegará o dia em que teremos acesso ao Vatan, e esse contato não será apenas uma experiência intelectual. Será uma revelação profunda, que não só nos comunicará com os mistérios do cosmos, mas também abrirá nossas percepções para dimensões espirituais que hoje mal conseguimos compreender. Este dia chegará, porque a verdadeira sabedoria não é dada, ela é despertada. O Vatan, o Aum, as frequências da criação estão dentro de nós, esperando para serem ativadas. Não importa quanto tempo leve, pois as vibrações do universo nunca desaparecem. Elas estão sempre presentes, sempre aguardando para nos conectar com o todo. Então, enquanto aguardamos o momento certo para essa revelação, o que podemos fazer? O conselho que deixo é: busque o silêncio. Não só o silêncio do mundo, mas o silêncio interior. No silêncio, o som do Aum pode ser ouvido. No silêncio, a vibração do Vatan pode ser sentida. O conhecimento está dentro de você. A chave está no som, na vibração, na energia do cosmos. E quem sabe, talvez ao entoar o Aum, você já não esteja começando a se conectar
com a antiga língua do universo, o Vatan, e desbloquear os mistérios do ser. Se você sente que algo maior está chamando você, se o Vatan, Shambhala ou Agartha ressoam em sua alma, se inscreva aqui no canal. Vamos juntos explorar mais esses mistérios antigos e trazer à tona a sabedoria que transcende o tempo. Até o próximo vídeo. E lembre-se, o conhecimento está dentro de você. Basta ouvir a vibração.